Fala, galera! Vocês estão felizes ainda? Muito bom, muito bom. Esse tempo muito abençoado. Sempre sou muito abençoado nas conferências. Claro que por esses momentos aqui de ministração, a gente além de ministrar é também ministrado, mas também por esses momentos de mesa, poder trocar ideia com esses homens, mulheres de Deus. Sou sempre muito abençoado, saio sempre muito inspirado. E, na verdade, essa igreja aqui, essa comunidade, é uma grande inspiração para nós, como família de Zascope. E eu queria, se você pudesse, aplaudisse ao Senhor por essa comunidade aqui, tão generosa. Glória a Deus. Vocês nos inspiram. Vamos embora para a palavra de Deus, Mateus 17. Abre aí, Mateus 17. Mateus, capítulo de número 17. Quero ler a partir do versículo 1 com você. Mateus 17, verso 1. Diz assim: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro e os irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Escutem o que ele diz. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: Levantem-se, não tenham medo. Então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Feche seus olhos. Pai, estamos diante das Escrituras Sagradas e nós cremos que aqui está a verdade, Pai. E eu queria te pedir, Senhor, que através da verdade, toda mentira seja implodida dentro de nós, Pai. Senhor, vem e nos liberta através da verdade, Pai. Senhor, eu queria te pedir que fosse como uma espada aqui a verdade, Pai, para fazer uma cirurgia no nosso coração, Pai, derrubando todos os ídolos, Pai, retirando todas as mentiras que foram plantadas em nós e substitui pela Tua verdade. Nós estamos completamente submissos à Tua palavra aqui, Pai, e ao Teu agir. Espírito Santo, vem e faz a Tua obra, convence-nos do pecado, da justiça, do juízo, conduza-nos à verdade, Pai. Não aquilo que a gente quer ouvir, mas o que verdadeiramente a gente precisa hoje aqui. No nome de Jesus. Amém. Eu estava lendo um livro. E sabe quando você começa a ler um livro e você começa a apanhar? Quem já apanhou de livro aí? E esse livro se chama Simplesmente Crente, Michael Horton. E eu apanhei tanto que eu falei assim: não é justo, vou levar para a galera da Onda Dura apanhar comigo. Não é justo apanhar sozinho. Então, inspirado naquilo que o Michael Horton falou, eu queria compartilhar algo com você que a pandemia está nos ensinando. Por que eu li esse texto aqui? Porque esse texto, ele representa muito bem algo que está acontecendo com a gente, como igreja brasileira. Nessa passagem que eu li, acontece algo extraordinário, né? 3 discípulos estão no topo da montanha com Jesus. Provavelmente Jesus convida eles para subir a montanha,
pensavam eles que era mais um dia de oração ali com Jesus, que era comum. Eles sobem na montanha e de repente, meu irmão, Jesus, ele é transfigurado. Mas a Bíblia diz que o rosto dele era como o sol ao meio-dia e a roupa dele era resplandecente. Aí você já fica, meu Deus, imagina essa cena. Se não bastasse, quem aparece no topo da montanha? Moisés e Elias. Fala para mim se tem conferência melhor do que essa. Topo da montanha conference. Preletores. Moisés, né? Escreveu, né? Pentateuco ali. Elias, para os judeus os maiores profetas, representando os profetas, e Jesus transfigurado. Meu irmão, eu acho que quando os caras viram aquilo ali, eles soltaram what? Eu fico imaginando como é que era o diálogo entre eles, mas se fosse na nossa linguagem de hoje, eles deviam estar falando um para o outro. Uau! Extraordinário, maravilhoso, animal, épico. Nunca vimos nada igual em toda a nossa vida. E por que eu disse para você que isso aqui fala tanto com a gente nesse momento atual? Porque essas são palavras que nós amamos falar. Uau! Fala comigo, um uau. Uau! Extraordinário, maravilhoso. Nunca vimos nada igual. O que é isso? Essa é uma busca constante nossa. Você já reparou, não sei se você vai se identificar, mas teve dias que eu passei mais tempo tentando escolher o filme na Netflix do que assistindo um filme. Quem se identifica? Quando você terminou de escolher, você fala, nossa, não vai mais dar tempo de assistir. Por quê? Porque você fica, eu preciso achar um filme, uau, tem que ser melhor que o último. Mas tem que me surpreender, tem que ser uma história que eu nunca vi na minha vida. Que genial, maravilhoso. Isso é tão verdade, gente, que algumas palavras no português, elas se transformaram quase em xingamento. Por exemplo, como é que é o seu nome? Gessé. Conheço o Gessé, aí você me procura e fala assim, e aí, o que você achou do Gessé? Eu falo assim, cara, achei o Gessé um cara comum. Ué, como se eu estivesse ofendendo o Gessé. Comum. O que você achou daquela menina? Uma menina normal. Poxa, quem que quer ser normal? Quem que quer estar escrito na lápide assim, um homem comum? Definição do Instagram, uma pessoa normal. Credo, eu quero ser, uau, extraordinário, maravilhoso. E é o que essa galera aqui deveria estar sentindo. Por que nós estamos vivendo isso, gente? Porque nós somos a geração sentimentalista. Porque existe um ídolo da nossa geração, que é o sentir. Eu preciso sentir. Casamento agora é sobre sentir. Por que eu vou me divorciar? Porque eu não sinto mais. E agora amor é sobre sentir. Nós temos um ídolo, é as sensações. Por que tanta gente viciada em drogas? Por que tanto alcoolismo? Por que tanta promiscuidade na sexualidade? Porque tudo é sobre sentir. E isso tem influenciado até mesmo a gente como igreja. Por que nós ficamos tão depressivos, desanimados como igreja durante a pandemia? Porque nos tiraram a experiência. Nos tiraram o sentir. E eu não estava me sentindo crente sem o sentir. Quantas perguntas nós recebemos, e eu tenho certeza que qualquer pastor aqui que trabalha com a internet, que é, cara, eu não sei, eu nunca tive encontro com Deus, porque eu não sinto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Durante a pandemia, nós tivemos que assistir culto online, né? Culto todo, louvor, adoração, tal. Você conseguia adorar na sua casa da mesma forma que você adora aqui? E aí a minha pergunta é, será que a gente adora Jesus ou a gente adora a experiência de adorar Jesus? Porque na sua casa,
O foco da adoração era o mesmo, estava lá. Ninguém fechou o céu durante a pandemia. Mas de repente tiraram de nós a experiência. Tiraram de nós o sentir. O perigo que esses discípulos estavam vivendo é o perigo que nós estamos vivendo. Olha o que diz no verso de número 4. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se o Senhor quiser, farei aqui 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés, outra para Elias. O Pedro estava tão uau, que ele começou: cara, isso aqui é maravilhoso, vamos morar aqui, Jesus, no topo da montanha? Já viu aquela música? É aqui que eu me sinto muito bem. Eu quero morar aqui. Eu quero ficar aqui, no topo da montanha. Vamos fazer 3 tendas aqui. E aí ele fala: eu vou fazer uma tenda para você, Jesus. Vou fazer uma tenda para Moisés, para ele morar com nós aqui. E vou fazer uma tenda para Elias, para ele morar com a gente aqui. E sabe que isso é tão loucura que ele está falando, que o pai interrompe ele no meio. A Bíblia diz: enquanto ele falava, é como que o pai viesse com o dedo na boca e falasse: cala a boquinha. Pedro, sabe o que ele fala? O que o pai fala? Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Ouçam a ele. O que na hora o pai estava dizendo? Ei, Pedro, não faça a loucura de igualar Moisés, Elias e o meu filho, porque Moisés e Elias são só sombras, eles apenas apontavam para o que realmente importa. O meu filho amado, ouçam a ele. É ele que você tem que ouvir. O que eu quero dizer é que toda experiência, toda reunião nossa, toda conferência, cada ministrante só tem um objetivo: apontar para ele, para o Cordeiro de Deus. Este é o Filho amado de Deus, em quem ele tem prazer. Ouçam a ele. As experiências não podem virar o fim, cara. Nós não podemos querer morar nas experiências. Elas são só um meio para apontar para ele, o Filho amado de Deus, o foco de todas as coisas, o começo e o fim, o autor e consumador da nossa fé, o alfa e o ômega. Nele tudo foi feito, nele tudo subsiste, tudo foi feito por ele, através dele e para ele. Ele é tudo em todas as coisas, ele é tudo que importa. E o pai está dizendo: é ele. Quando eles ouvem aquela voz do alto, eles caem na terra, eles caem no chão, né? E morrendo de medo, claro. E aí tem algo maravilhoso nesse texto. Diz assim, verso 8: então eles, levantando os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. E o verso 9 para mim é maravilhoso. Ao descerem do monte, Jesus bate nas costas dele e fala: ó, levanta, não tenha medo não. Eles levantam, tiraram o LED, desligaram as luzes, desligaram o som, e aí Jesus fala para eles: vamos descer. Por quê? Porque uma experiência como essa que nós estamos vivendo só faz sentido se afetar a nossa vida lá embaixo. Experiência com Deus não é o lugar para você morar. Experiência com Deus é um lugar para te moldar para os dias comuns da vida. Vamos descer, porque a vida com Deus não acontece no topo da montanha. A vida com Deus acontece lá embaixo. Eu vi um projeto chamado Monday Church, a igreja da segunda-feira. Porque é interessante que as pessoas perguntam, como é que foi a conferência? Mas como é que foi a conferência não pode ser respondida olhando para a conferência. Como é que foi a conferência tem que ser respondida olhando para a sua semana agora.
As pessoas têm que olhar para o tipo de pessoa que você está se tornando e falar: foi boa a conferência, hein? Então, mais do que anotar a pregação, você precisa viver cada coisa que aconteceu aqui, agora na sua vida comum. Agora é simplesmente viver o que nós temos que viver e que nós aprendemos aqui. Sabe, quando Jesus, deixa eu ver se eu anotei aqui a referência, perdão. Marcos capítulo 5. Jesus, ele vai para a região de Gadara. E ele vai lá com o objetivo de libertar um homem. E quando ele chega lá, tem esse homem endemoniado, com uma legião, e ele vivia nos sepulcros, ele se cortava, se mutilava, ele era preso, estourava as correntes, ele tinha uma força sobrenatural, ele andava nu, que alguns comentaristas dizem que é eufemismo para crimes sexuais. Então assim, era uma aberração, era um cara que há anos vivia totalmente atormentado, isolado por causa de uma possessão demoníaca. Quando Jesus pisa na praia, a Bíblia diz que ele vem correndo, pensando, mais uma vítima, mas quando ele avista quem está ali, a Bíblia diz que ele se coloca de joelho e começa a implorar e pedir permissão para Jesus. Os demônios dizem: Jesus, tem misericórdia de nós aqui, não manda a gente para fora dessa região. E aí Jesus pega e, expulsa aquela legião de demônios. A legião vai e entra na torcida do Palmeiras inteira. A torcida do Corinthians saiu do cara, entrou na do Palmeiras, se suicidaram todo mundo. Tô brincando, gente, isso é piada de paulista. E então, aquele homem é liberto, completamente liberto. A Bíblia diz que ele está ali agora, em sã consciência, vestido, completamente lúcido, conversando. E aí Jesus entra no barco para ir embora com os discípulos. Esse homem é tomado de um uau, de um extraordinário, não é para menos. E provavelmente vem dentro dele uma vontade de sair pelos 4 cantos da terra, anunciando o que Jesus fez para ele. Querendo: Senhor, deixa eu ir com você, ele pede, eu quero agora ser um missionário, eu quero viver uma vida extraordinária, eu quero mudar o mundo com o meu testemunho. Sabe o que Jesus fala para ele? Não. Você não vai comigo. Você quer viver uma vida extraordinária? Quero. Volta para casa. Volta para a sua família, volta para os seus e anuncia entre os seus o que eu fiz na sua vida. No livro Simplesmente Crente, ele diz que há um mosteiro em que tem uma placa: todo mundo quer viver uma revolução, ninguém quer lavar a louça. E eu queria chamar você de volta para a verdadeira revolução que a gente pode causar: voltar para casa e viver verdadeiramente o Evangelho na nossa vida comum, na nossa rotina normal. Jesus, eu quero viver o extraordinário. Ele vai dizer então: faça extraordinariamente as coisas normais da vida. Então, volte para sua casa e seja um marido extraordinário. Sabe, talvez você aqui foi muito tocado pelas palavras, pelas ministrações, por tudo que aconteceu aqui nesses 3 dias, e você está dizendo: cara, eu quero viver uma vida relevante, eu quero fazer algo para o Senhor. Então volta para casa, cara, e faz algo extraordinário vivendo a sua vida comum para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Sabe, talvez o maior desafio não seja, cara, abandonar tudo e ir para uma região remota da África para ajudar pessoas em vulnerabilidade. Talvez o maior desafio, cara, seja falar de forma paciente com o seu irmão numa quarta-feira.
responder de forma branda para sua esposa, sentar e brincar de Hot Wheels com seus filhos. Talvez o maior desafio seja ser um bom funcionário para aquele gerente mala que você tem. Trabalhar como se fosse para o Senhor. E eu não estou excluindo as outras coisas, eu acredito que tem muita gente que tem chamado também para outras coisas, só que o que você precisa entender é que se Deus te chamar para ir numa região remota da África, chegando na região remota da África, sabe o que você vai ter que fazer lá? Viver a vida comum naquele lugar, para a glória de Deus. Portanto, não existe essa vida extraordinária que estão tentando vender para nós no Instagram. O que existe são homens e mulheres que ganharam um coração extraordinário, desceram a montanha e estão vivendo sua vida comum, para a glória de Deus, cara. Quem está entendendo o que eu estou falando nesse lugar? Cara, nós temos que vencer esse sentimentalismo. Só que o que a gente precisa para essa vida extraordinária, a gente precisa de um novo coração. Se você quer de verdade viver uma revolução e participar de uma revolução, aquilo que Deus está fazendo, a reconciliação de todas as coisas, se você quer de verdade se envolver na missão de Deus, você não precisa fazer algo extraordinário, você precisa fazer as coisas comuns com um coração extraordinário. E isso fica muito claro aqui para mim, e muito desafiador para nós, quando Jesus diz assim, você imagina, de novo a cena, eu estou no topo da montanha, Jesus transfigurado, Moisés aparece, e lembre-se que nós estamos falando de 3 judeus, os discípulos, os caras que cresceram a vida inteira estudando o Antigo Testamento, ou seja, lendo Moisés, lendo sobre Elias, e de repente os dois aparecem na frente deles. Jesus transfigurado, o rosto brilhando, o tal, tudo, e aí eles descem da montanha. Aí Jesus fala assim no verso 9, presta atenção: ao descerem do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram. Meu irmão, é de morrer, né? Você imagina, cara, os discípulos chegando perto dele, e aí, como é que foi? Normal, cara. Oramos, vimos Moisés. Né? Normal. E aí, o que aconteceu? Normal. Por quê, gente? Sabe por quê? Porque os discípulos, e isso é muito claro quando você lê os evangelhos, Jesus estava confrontando o coração deles. Toda vez que Jesus fala, entra no teu quarto, fecha a porta e ora no secreto. Toda vez que Jesus fala, quando você estiver jejuando, peite o cabelo, não faz cara de jejum, não deixa ninguém saber que está jejuando. Quando você dá esmola, não mostra para ninguém. Por quê? Porque o coração humano pecaminoso, ele quer transformar toda a dádiva de Deus em pecado. Ele quer pegar toda a experiência com Deus e ele consegue transformar em pecado, porque esse é o nosso coração. Aqui, gente, já era material para esses 3 discípulos se acharem melhor do que os outros. Você imagina os outros discípulos vindo, nossa, olha essa passagem de Moisés, fala, eu conheço ele. Inclusive, Moisés, eu tenho uma selfie com ele, até imprimi, coloquei na minha escrivaninha. Meu irmão, você já viu essa passagem de Elias? Eu conheço Elias. Inclusive ele tem um sotaque assim do hebraico, muito interessante. Tudo era material para a grande pergunta que os discípulos ficaram fazendo durante todo o ministério de Jesus: quem é o maior entre nós? Quem é o maior entre nós? Quem vai sentar à sua direita? Quem vai sentar à esquerda? Tem gente que apelou até para a mãe, mandou a mãe ir falar com Jesus. Ô mãe, fala com ele lá, para eu conseguir um ministério do lado dele, lá quando ele for governar. O nosso coração tem a capacidade de pegar tudo e transformar em pecado. Gente, eu quero dizer para você que a prioridade no reino de Deus não é o que você faz. Ok? A prioridade, é lógico que é uma coisa importante, mas em primeiro lugar não é o que você faz, porque o que você faz pode ser extremamente nobre e você estar em pecado.
Por exemplo, eu posso me envolver com o pobre, com o vulnerável, para ter uma plataforma para eu me achar superior aos outros. E dando esmola, eu estou pecando. Lutero vai dizer que o pecado é o homem encurvado em si mesmo. Porque mesmo eu ajudando o outro, eu estou fazendo aquilo para que o meu nome cresça. Sabe o que eu comecei a reparar? Que todos nós estamos nessa jornada, quando não conhecemos a Cristo, nessa jornada de reinar. Todos nós queremos nos destacar, mas cada um aqui cresceu numa cultura, num ambiente. Por exemplo, se você cresceu numa família onde só se falava de dinheiro, o que você aprendeu? Que reinar, que ser o tal é quem tem mais dinheiro. Então eu vou entrar nessa e tentar ganhar dinheiro para eu me destacar. Se você viveu numa família de muita promiscuidade, onde seus primos chegavam contando que pegaram todas no final de semana e tal, você aprendeu que reinar, se destacar é quem pega as meninas, ou quem sai com mais caras, ou quem tem uma vida sexual mais, aventureira. E aí você quer reinar. Se você viveu num ambiente acadêmico e tal, que tudo era artigo científico e diploma, e onde se formou, e seu pai falou, quando você se formar, você vai ser alguém na vida e tal, você aprendeu que reinar é quem tem mais diploma, que reinar é quem tem mais prestígio na academia. E tudo é essa competição entre nós, de quem é o maior. E aí você olha para o promíscuo e você fala, meu Deus, pecado. Você olha para o avarento, que só pensa em dinheiro, que serve a mamon, você fala, meu Deus, é pecado. Só que aí, de repente, a gente entra na igreja. Eu não cresci num ambiente que só se falava de dinheiro, eu não cresci num ambiente promíscuo, eu cresci num ambiente de igreja. Eu sou neto de pastor, filho de pastor. Lá em casa era o seguinte, eu falava, pai, quero assistir televisão. Ele conseguiu gravar uma fita cassete, aquelas fitas de vídeo, com 10 horas de desenho bíblico. Até hoje eu não sei como é que ele fez aquilo. E ele colocava aquelas 10 horas, eu assistia repetidamente desenho bíblico. Aí eu falava, pai, estou cansado de assistir isso daí, quero pintar. Aí ele me dava a muralha de Jericó para eu pintar. Onde eu cresci, cara. Bíblia, igreja, dormia nos bancos direto, tal, pai atendendo lá na igreja, tal, foi o que eu cresci. E aí você fala, ó, que legal, porque aquele é promíscuo, porque aquele está atrás de dinheiro, porque aquele está atrás só do conhecimento de forma vazia, e aí eu estou aqui na igreja, só que eu aprendi o seguinte, como é que reina na igreja? Quem sabe mais Bíblia. Como é que reina na igreja? Quem fala que ora mais. Como é que reina na igreja? Quem fala que jejuou mais. Como é que reina na igreja? Quem finge melhor santidade. E aí de repente Deus está olhando para a prostituta lá na esquina e está olhando para o Douglas lendo a Bíblia e está vendo o mesmo pecado. Quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Por quê? Porque é o mesmo coração, só que é uma coisa. É virado para si mesmo, quer fazer um nome para si mesmo, é pensando em si mesmo. O que é ser salvo? É quando ele levanta o seu rosto, e agora você vive para a glória dele, para servir o próximo. Agora você é liberto de você mesmo, por quê? Porque você não precisa mais se salvar, porque alguém já te salvou na cruz do Calvário, e se eu já estou salvo, agora o meu trabalho é perder minha vida, para que outros vivam. Cara, se você quer viver o extraordinário, não é sobre o tamanho daquilo que você vai fazer, é sobre com qual coração você está fazendo as pequenas coisas que Deus colocou no seu caminho. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Cara, quando você vai para o livro, para a carta aos Efésios, para mim é a carta mais profunda de Paulo.
Ele fala de mistérios ali, difíceis até de compreender. Ele fala sobre o propósito eterno de Deus que não foi revelado aos patriarcas, não foi revelado a Davi, não foi revelado a Salomão, que os profetas não sabiam. Ele fala de grandes mistérios, ele fala da salvação e de tudo que foi revelado em Cristo, de como tudo vai convergir nele, no céu e na terra, no ministério da reconciliação. E cara, é sublime. É teologia altíssima. Mas onde termina? Efésios 5. Ele termina dizendo: marido, agora desce da montanha e ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, desce da montanha e agora submete ao seu marido, assim como a igreja é submissa a Cristo. Pais, não levem seus filhos à ira. Filhos, honrem seus pais. Trabalhadores, trabalhem como se fosse para o Senhor, honrando os seus patrões. Patrões, lembre-se que eles são seus irmãos, cordeiros junto com vocês. Sejam bons cidadãos, sejam bons pais, sejam bons maridos. Por quê? Porque o topo da montanha, gente, a teologia, o culto, a conferência, os livros só tem um sentido: alterar a nossa vida comum. A gente simplesmente viver. E sabe, eu sinto que é exatamente o que Deus está fazendo com a gente nesse 1 ano e pouco. Ele foi retirando os extraordinários e nos empurrando para a vida comum, te empurrando de volta para casa, te empurrando de volta para a paternidade, fazendo você encarar de novo a sua esposa, indo de volta para a rotina, para que a gente volte a ter prazer em simplesmente viver para Deus, nas coisas mais corriqueiras. Sabe, quem quer aqui, gente, de verdade, participar da missão de Deus na terra, de restaurar todas as coisas? Eu quero, cara. Sabe, quando eu olho para Mateus, por exemplo, capítulo de número 14, Jesus está diante de uma multidão. Jesus está diante de uma multidão. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, fora mulheres e crianças, então a gente pode chutar aqui, sei lá, chutando baixo, umas 15.000 pessoas, e de repente ele prega há tanto tempo que estão todo mundo com fome. E aí os discípulos falam: mestre, está todo mundo com fome, ele vai despedir eles e tal, e Jesus fala assim: não, vocês andam comigo, dá de comer para todos eles. O que Jesus está falando? Vamos fazer o extraordinário agora aqui. Vamos mudar a vida dessas pessoas. Vamos fazer um negócio que vai ficar para a história aqui. Eu quero que vocês agora alimentem todos eles. Os discípulos entram em desespero. Falam: nem se a gente tivesse todo o dinheiro aqui, como é que a gente ia fazer só para carregar essa comida? Como é que a gente ia fazer essa logística aqui? E olha o que Jesus diz, gente. O que vocês têm aí? Olha, presta atenção no método de Deus de fazer algo extraordinário. O que você tem aí? Me dá a sua vida comum. Me dá a sua vida normal. Me dá suas manhãs. Me dá sua leitura. Me dá seu diploma. Me dá seu casamento. Me dá seus filhos. O que você tem aí? E aí eles falam assim, quase que, pelo menos eu leio num tom quase de piada, né? Tem esse menino com 5 pães e 2 peixes aqui, né? Aí Jesus fala: serve. E ele pega 5 pães e 2 peixes, agradece ao Senhor e alimenta 15.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes. Gente, o que era 5 pães e 2 peixes? Aquilo ali eu gosto de chamar da marmita de alguém. Um menino participou de uma revolução. Sabe por quê? Porque fez uma marmita antes de sair de casa. Deus muda o mundo através da nossa vida comum. O que eu estou fazendo aqui hoje, gente? Hoje eu estou diante de milhares de pessoas, e pessoas estão assistindo online, e pessoas que vão assistir depois, e eu estou compartilhando, sabe o que com vocês? A minha marmita. Eu não tenho capacidade de alimentar essas pessoas, eu tenho a capacidade de acordar mais cedo e fazer minha marmita, e que se Deus quiser pegar minha marmita, levantar para o alto e alimentar uma multidão, Ele vai fazer, mas tudo foi na verdade uma marmita para mim.
Então você quer participar da missão de Deus? Acorda uma hora mais cedo. Vai para um canto quieto, pega a sua Bíblia e faz sua marmita. De repente, no meio do caminho, Deus vai falar assim: compartilha com ela a marmita que eu te dei hoje. E de repente, no meio do caminho, Deus vai falar: cara, abre um canal e começa a compartilhar isso que eu estou dando para você. E aí de repente ele fala: cara, posta ali naquele grupo aquilo. Ou cara, compartilha com o pessoal aqui da sua empresa. Ou seu pastor vai falar: cara, fala isso aí no pequeno grupo. Ou ele vai falar: cara, você pode ministrar isso para nós? E de repente é Jesus pegando a sua marmita e alimentando um grupo de pessoas. Porque o que ele vai fazer, gente, é através da sua vida comum. É através da sua vida comum, cara. O que nós precisamos é desse novo coração. Eu e você precisamos desse novo coração. E esse novo coração é um coração que crê em Jesus. Simplesmente crente. Mas o que é esse crer em Jesus, Douglas? É você colocar completamente a sua confiança e sua identidade nele. Quem é você? Um simples crente. Alguém que crê. Alguém que tem a identidade de filho, de filha, porque Cristo nos salvou. Sabe, eu estou desafiando você a ter uma vida simples. Eu sinto que o Senhor está nos desafiando a isso. Ele está nos chamando, nesse aftermath, a uma vida simples. Chega de pensar quando tudo voltar. Quando tudo voltar, eu vou voltar. Cara, talvez Deus quis realmente cortar algumas coisas da nossa vida. Ele está nos chamando a uma vida simples. Agora entenda, uma vida simples, eu não estou falando de uma vida que você tem um tênis e uma calça, uma camiseta, a sua bicicleta. Não, isso não é vida simples. O que é uma vida simples, gente? O simples é o contrário de complexo. Uma vida complexa é a seguinte: eu preciso de um monte de variável dar certo para eu ser feliz. Então eu preciso acordar, precisa estar 23 graus, aí de repente tem que acontecer tal coisa no meu serviço, aí eu tenho que receber tal mensagem da minha namorada, aí tem que estar passando tal, aí o meu time tem que ganhar, aí os astros têm que se alinhar, e aí fulano, tal político tem que entrar, e aí tudo tem que acontecer e eu sou feliz. Isso é uma vida complexa. É essa sensação de que sempre algo está desalinhado. Essa sensação de cobrir o pé e descobrir aqui, e cobrir o peito e descobrir o pé, porque nunca é suficiente, sem sempre algo dando errado. É sempre, podia estar melhor, né? Isso é uma vida complexa. O chamado de Jesus é uma vida simples. O que é uma vida simples? É eu precisar de uma coisa para ser completo: Cristo Jesus, esse crucificado, ressurreto, sentado à destra do Pai e que prometeu que vai voltar para nos encontrar. Eu quero te convidar a uma vida simples, que você acorda e alguém te pergunta: tudo bem? Você fala assim: ó, melhor que mereço. Sou salvo? Perdeu o emprego, tá, e daí? Tenho vida eterna? Vida eterna. Então tem medo de morrer? Eu não vou morrer. A Bíblia fala que eu vou dormir, porque em breve Ele vem e me acorda. E só que me acorda com um corpo glorificado, que provavelmente eu vou ter um tanquinho. Heresia, isso eu não sei. Vida simples. Só precisa de uma coisa. E essa uma coisa não pode ser tirada de você. Porque Ele declarou: quem poderá nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus? Altura, profundidade, o porvir, principado, potestade, algum homem, nada pode nos separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Nada. Você imagina a sua vida depender de uma coisa que não tem como ser tirada de você, não importa quem ganhar a eleição do ano que vem.
não importa do seu time de futebol, não importa das ações do mercado, não importa do seu emprego, não importa a sua saúde, não importa nada, Ele vai continuar sendo tudo em todos, Ele vai continuar nos sustentando, Ele vai continuar governando a nossa vida, e Ele vai vir para reinar sobre toda a terra, e todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, e nós vamos reinar eternamente com Ele, novos céus e nova terra. Isso é uma vida simples. Ele está te convidando a isso. Eu termino contando uma ilustração que eu ouvi do Tim Keller. Ele disse que um lenhador, e para mim essa é a figura da pandemia, ele disse que um lenhador estava se preparando para cortar umas árvores, e de repente ele preparou ali um machado e ia começar a bater numa árvore, eram várias, e ele viu que tinha um passarinho fazendo ninho na árvore. Ele, com dó daquele passarinho, virou o machado para o lado que não corta e começou a bater na árvore. Pá, pá, e a árvore fazia barulho, dava uma tremida, e o passarinho em desespero ali, meu Deus, endemoniado, veio atrapalhar minha vida. E ele voa para uma outra árvore. Só que o lenhador viu que aquela árvore também ia ser cortada. Ele vai até aquela árvore por amor àquele passarinho, vira o machado do lado cego e começa a bater, bater e abalar aquela árvore. E aí o passarinho, meu Deus, estou sendo perseguido. E aí ele voa para uma outra árvore, só que aquela também ia ser cortada, aquela árvore também ia passar. E aí ele vai e ele bate naquela árvore e abala aquela árvore, até aquele passarinho, de árvore em árvore, ele de repente pousar numa rocha e começar a fazer o seu ninho numa rocha. Então o lenhador deixou ele em paz. O que eu sinto que Jesus veio fazer, Ele virou o machado e abalou cada um dos nossos ídolos. Ele estava dizendo, não faz ninho aí, isso vai passar. Não faz ninho aí, isso vai passar. Não faz ninho aí, isso vai passar. E eu vou abalar a sua vida, até você fazer sua casa na rocha, até você construir em mim, porque é aquele que não vai passar, é aquele que estava aqui ontem, que está aqui hoje, que estará eternamente. Enquanto você não construir a minha vida, a sua vida em mim, eu não vou te deixar em paz. Isso que você está achando que é demônio, é Deus abalando a sua vida, dizendo, eu não vou descansar, cara, enquanto você não parar de tentar parar o seu coração nesses ídolos. Faz a sua casa em mim. Fica de pé no seu lugar. Queria pedir que, se fosse possível, não sei, que o tecladista viesse aqui me ajudar. Fico mais espiritual com o teclado no fundo. Pra gente orar juntos. Feche seus olhos comigo. Queria fazer uma pergunta aqui. Feche seus olhos. Agora é só você e o Senhor. Você que identificou durante essa conferência que você tem feito sua casa, seu ninho, em coisas abaláveis, em coisas que vão passar. Se você está caindo nesse sentimentalismo, e você hoje quer aceitar esse convite a uma vida simples, onde uma coisa só importa, é o Senhor Jesus na sua vida. Uma coisa só te define, te dá identidade. Você não precisa mais buscar dinheiro para ter identidade. Seja herdeiro, co-herdeiro com Cristo Jesus. Você não precisa mais buscar notoriedade, destaque. O céu já te viu. O Senhor já te escolheu. Você não precisa mais desonrar a Deus para conseguir uma companhia. Você já tem noivo, você já tem pai. Você que precisa entrar nessa vida simples, você que precisa colocar a sua vida na rocha hoje, eu queria que você levantasse a sua mão como um sinal, como uma decisão pública,
que esse é você. Levante sua mão como sinal. O que mais você mostrando para o Senhor? Você precisa abandonar umas árvores aí que vão ser abaladas e que já estão sendo abaladas pelo amor do Pai. Eu quero orar junto com você. Você que foi durante o caminhar aí se desviando, se esquivando, se esquecendo, e nessa conferência foi lembrado. Levante sua mão também como sinal. Permaneça com ela levantada, ok? Nós vamos orar. Pai, o Senhor está vendo essas mãos aqui. Mãos de pessoas que estão tomando uma decisão, Pai. Uma decisão de viver uma vida simples. Uma vida onde só dependem do Senhor. Eles estão se lançando em Ti, Pai. E eu queria te pedir, Espírito Santo, vem e nos conduz a esse lugar. A verdade é que por nós mesmos nós não conseguimos sustentar essa decisão aqui, mas nós contamos com o Teu Espírito Santo. Senhor, o Senhor disse que um coração quebrantado e contrito o Senhor não rejeitaria. Olha para nós hoje aqui, Senhor. Nós somos como aquele cego, Pai, à beira do caminho, dizendo: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Senhor, nós sabemos que o Senhor está passando aqui, mas Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Para a nossa miséria hoje aqui, Senhor. Para, apesar da nossa cegueira, Pai. E toca em nós aqui, Senhor. Eu te peço, abra os olhos. Abra os nossos olhos para te ver. Abra os nossos olhos para te ver, Senhor, para que a gente possa voltar para a nossa vida comum, Senhor, amanhã, segunda-feira, e viver para a Tua glória e para benefício do próximo, Pai. Senhor, a partir de hoje nós não queremos fazer mais nada por vanglória, mais nada por contenda, mas nós queremos viver para honrar o Teu nome e para servir o nosso próximo, Pai. Eis-nos aqui, Senhor. Senhor, eu te peço, desses que estão com as mãos levantadas, derruba cada ídolo do nosso coração, Pai. E seja tudo em todos aqui hoje, Pai. Nós queremos simplesmente viver para Ti, Senhor. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, gente. Valeu.